Capítulo 27. Cerimônia de admissão. Na manhã seguinte, a cerimônia de admissão, que foi adiada devido às internações tardias e às ações de Mumu, finalmente começou a prosseguir normalmente. Todos os candidatos bem-sucedidos, que incluíram aqueles que foram colocados em dormitórios temporários, bem como os alunos que foram admitidos após Mumu destruir os ensaios, se reuniram no auditório do prédio. O auditório era tão grande que podia acomodar 2.000 pessoas. O número de alunos que foram admitidos após as provas que aconteceram este ano foi de 435. Originalmente havia 440 estudantes, mas devido ao incidente da noite anterior, 5 pessoas foram expulsas. 20 alunos a menos do que nos anos anteriores, mas havia tantos alunos excelentes este ano. Um fato interessante sobre o teste deste ano foi que apenas 43 pessoas passaram após os testes serem adiadas por Mumu. Claro, Mumu, Moilva e Jinhyuk estavam entre os estudantes que entraram no auditório. Oh, tão grande! Mumu explodiu em admiração como ele olhou para o salão antiquado. Moilva sorriu e disse: "Você não exagere. É a primeira vez que vejo algo assim na minha vida." Tudo era estranho para Mumu, pois ele vivia com seu pai nas montanhas até agora. Jinhyuk olhou para ele sem proferir uma única palavra. Ele se lembrou do incidente da noite passada. Ele se perguntou para onde Mumu tinha desaparecido, e em pouco tempo, Mumu voltou para os dormitórios temporários com o vice-diretor. E o vice-diretor trouxe guardas da academia e levou 5 candidatos que atacaram Mumu em seu quarto, e os interrogaram e os expulsaram também. Quando ele mesmo conheceu aquele homem, Jinhyuk estava preocupado que algo errado acontecesse com Mumu. No entanto, como Mumu trouxe o homem com ele, o incidente foi esclarecido facilmente. O resultado não foi ruim, mas ele não sabia o que tinha acontecido enquanto Mumu estava fora ou o que Mumu tinha dito ao delegado. Como terminou tão limpo? No entanto, nem tudo terminou limpo. Durante o interrogatório, Jinhyuk disse que ele foi envenenado ou algo parecido com isso, mas não havia vestígios disso. Eles até revistaram as roupas e outros pertences na sala para obter alguma evidência, mas nada sólido apareceu. Ele reclamou da forma como as coisas foram feitas para que a situação chegasse lá. Mas nenhuma evidência apropriada foi encontrada, então eles encerraram o assunto. O quem era? Obviamente alguém definitivamente usou algo nele. E depois de tomá-lo, seu corpo foi temporariamente incapaz de utilizar sua energia interna. Alguém não entre esses 5 bastardos. Os 5 que o atacaram não sabiam nada sobre o que tinha acontecido com seu corpo. Eles não podiam nem diferenciar entre ele e Mumu. Mas aquele que o imobilizou parecia diferente. Parecia que aquele cara escondido estava definitivamente mirando em Mumu. Eu não sei quem, mas eu vou pegar essa pessoa com certeza. Ele não tinha certeza se o que foi usado era veneno ou não, mas agora ele sabia que uma pessoa que estava usando o suficiente para usar tais coisas estava realmente dentro da academia. E havia uma grande chance de ele fazer isso de novo. E à medida que a situação piorava, o cara escondido deve ter notado que o que sofria não era Mumu, mas seu outro irmão. Você. Por que você está tão sério? Moilva perguntou a Jinhyuk. Com isso, Jinhyuk balançou a cabeça. Não é nada. A propósito, você ficou muito popular. Hein? As crianças estão olhando para você tanto que seus olhares poderiam talvez perfurar sua cabeça. Com essas palavras, ele olhou em volta. Ele estava procurando um lugar vazio para se sentar. Mas muitos estudantes estavam realmente olhando para Jinhyuk com olhos estranhos. Em particular, foram as alunas que olharam para ele com olhos sonhadores. Jinhyuk não gostou disso. Um número significativo de pessoas viu o que aconteceu ontem à noite. No início, ele tentou esclarecer o mal-entendido, mas graças ao sucessor da Espada do Sul do Imperador, Hong Yi-hyun, os alunos não o ouviram mais. Na verdade, ele poderia ter esclarecido o mal-entendido imediatamente. Mas ele não o fez. Por que eu fiz isso? Depois de ver a beleza misteriosa com cabelo vermelho, as palavras de que era tudo um mal-entendido, ele não queria mais dizer isso. Foi porque parecia que o interesse dela nele desapareceria se ela soubesse disso. Eu enlouqueci. Jinhyuk refletiu sobre isso a noite toda. Alguns alunos passaram depois que Mumu atrasou o teste, então ele sabia que o mal-entendido se resolveria ao longo do tempo. Mas ele sentiu que tinha que resolver isso sozinho, antes que a notícia passasse pelos outros. Mas agora parecia uma coisa difícil de fazer. E em algum momento, as mulheres no corredor que estavam olhando para ele, mudaram sua atenção. Ele não é muito bonito? Um menino tão feminino.
Eu acho que ele pode até ser confundido com uma mulher se ele se vestir corretamente. Seu rosto não parece mais bonito do que o irmão de Yu Jin-sung? Certo. Eu também acho que sim, mesmo você também? Mumu roubou os holofotes. Jin-Hyuk não estava realmente preocupado com isso, mas as vozes que ele ouviu estavam todas comparando Mumu a ele, e não importa o quanto ele não queria se importar, ele não podia deixar de se sentir nervoso. Estranhamente sinto raiva. Ele nunca tinha pensado em alcançar seu objetivo com sua aparência. Mas ele não sabia porque as pessoas o usavam como um objeto de comparação com Mumu. E era o momento em que ele estava se sentindo mal. Eu vou proteger vocês dois, Park. Naquela hora, Moilva enrolou seus braços com Jin-Hyuk e Mumu de pé ao seu lado ao mesmo tempo. Vendo isso, as alunas que estavam assistindo sentiram raiva e começaram a falar mal dela. Que proteção! Ela queria mais atenção. Estou com ciúmes. Moilva estava secretamente gostando disso. Como se ela estivesse monopolizando Mumu e Jin-Hyuk, que as outras alunas estavam interessadas. Havia alguém que estava olhando para os três com olhos mais intensos. Foi Dan Pyo, o instrutor que estava no pódio. Nenhuma única pessoa sabe a verdade sobre ele. Ele tinha visto a verdadeira face de Mumu. Uma visão que destruiu todo o bom senso que ele tinha. Um garoto tão assustador. Ele não era o tipo de pessoa que perseguiria o garoto de novo. E se perguntou quantos professores mais na academia logo teriam a chance de ver o que ele viu ontem à noite. Seria estranho não chamar uma criança de monstro. Ele ainda não conseguia entender como fazia sentido uma pessoa se tornar tão forte com apenas treinamento muscular. Suspiro. Em seu coração, ele queria ir e dizer isso a alguém. No entanto, ele ficou impressionado com a intimidação de ontem à noite e recuou. Para manter em segredo até que o garoto completasse seu tempo na academia. Claro, não foi sem benefícios. Ele também recebeu algo de Mumu. No meio do ano, quando tiver a chance de selecionar um professor, leve-me como instrutor. Mumu que não queria, mas acabou concordando imediatamente. E a razão era simples. Se eu escolher o vice-diretor, então ninguém vai se preocupar em me pedir para me tornar seu discípulo, certo? Por alguma razão, me senti estranho, mas também um pouco bom também. Ele certamente faria um nome para si mesmo com a ajuda de Mumu, então nada parecia errado. Até então, seu único objetivo era garantir que Mumu não fosse notado por mais ninguém. E ele deu uma nova ordem para Mumu. Se você revelar sua força, então todo mundo virá e vai aborrecê-lo. Você não gostaria disso, certo? Então não revele a menos que você realmente precise. Foi o que ele perguntou, mas na verdade, ele estava preocupado. Então ele pensou em ter alguém como Mumu o tempo todo. No caso de Mumu acabar em outro acidente, a outra pessoa poderia consertá-lo. Vice-diretor. Nesse momento, alguém se aproximou dele e entregou-lhe um pedaço de papel com a ordem da cerimônia sobre ele. Olhando para a ordem, o vice-diretor teve que explicar a origem e a história da academia primeiro, e o segundo seria o diretor que viria e falaria sobre os testes de admissão, então seria a mensagem de congratulação do diretor, e o último seria a designação de dormitórios oficiais. Eu tenho as linhas mais chatas. Quem não saberia sobre a história da academia? Sempre foi assim. Por isso ele queria ser o diretor. Bem, ele tinha o seu trabalho a fazer, e depois que os alunos estavam todos sentados, Dan Pyo foi ao pódio. Vice-diretor. Isso também. Um assistente veio e entregou-lhe uma coisa peculiar que parecia um funil. Curioso, ele perguntou: o que é isso? Este é um alto-falante de energia. O diretor pediu que isso fosse dado a todos os palestrantes hoje. Foi dito que se você usar uma pequena quantidade de energia interna e falar sobre ela, a voz que sai seria alta e amplamente ouvida. Oh, realmente? Para fazer algo conveniente como este, ele ficou espantado. Ainda assim, ele se sentiu exausto, pois teve que falar por muito tempo sobre a história, a origem e os planos da academia, todos os quais ele havia preparado com antecedência, mas ele pensou que o orador era uma nova adição. Não foi fácil falar alto em um salão que poderia acomodar 2.000 pessoas. Ele testou o alto-falante, e o som dele tossindo podia ser ouvido. Parecia uma coisa maravilhosa de se usar. Bom, vou começar agora. Quando o sinal foi enviado, Dan Pyo começou a falar. Queridos. Assim que ele falou, sua voz se espalhou por todo lugar. A atenção de todos se concentrou no homem enquanto a voz ecoou. O item parecia funcionar muito bem. Alunos, parabéns por chegar à Academia Marcial Celestial.
Fazendo isso para a Academia Marcial Celestial, fazendo isso para a Academia Marcial Celestial. Cerimônia de admissão. Cerimônia de admissão, cerimônia de admissão. Seu. A presença é. Presença. Bem-vindo aqui. Bem-vindo. Indo para frente. Para frente. Dump-Uou, que gostou primeiro, agora estava ficando chateado com o constante eco do orador, e sussurrou para seu assistente. Por que é assim? Porque é assim. Assim que isso foi ouvido, o riso eclodiu das crianças. E as risadas que começaram não morreram tão facilmente. Cochichar. Dump-Uou, que não esperava que aquele pequeno som ecoasse, também ficou vermelho e olhou para os alunos. E os alunos que estavam rindo tornaram-se conscientes desse brilho e ficaram em silêncio. Dump-Uou suspirou e falou novamente. Assim, isso. A Academia de Artes Marciais Celestiais. Academia de Artes Marciais Academia. Ecos constantes. Foi uma batalha contra a paciência dos estudantes que foram forçados a suportar esta cena. Enquanto isso, alguém no auditório caiu na gargalhada. E esse som ecoou por todo o auditório. Incapaz de suportar isso, Dump-Uou apontou para o homem. Você. Vem aqui. Naquela hora, as pessoas cobriam suas bocas e riam. Dump-Uou, que estava furioso, tomou uma decisão. Ele ia ter a pessoa disciplinada na frente de todos. Eu não sei quem ele é, mas como ele se atreve a rir tão alto quando eu falo? Hoje será um dia para construir seu memorial na academia. Ele estava desconfortável depois do evento de ontem à noite. E quando a raiva subiu, ele até arregaçou as mangas e viu alguém andando do meio. Olhando para a pessoa, Dump-Uou ficou chocado. A pessoa era ninguém menos que Mumu. Droga, não é?